Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês de um assunto relevante para a questão do crédito rural, que todo produtor acaba passando, às vezes a gente não se atenta à importância disso. Isso vem cada vez ficando mais importante e mais relevante na hora da concessão de crédito. Eu quero tratar hoje com vocês a questão da avaliação de limite de crédito. Ela passa por várias etapas, tá? Antes ela era uma coisa muito mais simplificada. Se antes a gente falava da questão só de quantidade de áreas, de hectares produtivos e de quantidade de gado, hoje o banco tem uma visão muito mais complexa dessa questão. Para falar assim, eu quero fazer uma abordagem desse assunto um pouco resumida, mas trazendo os principais pontos que impactam nessa questão da avaliação de limite de crédito e como as instituições vêm migrando para fazer a leitura e liberar esse limite para vocês. O primeiro ponto disso aqui que eu quero tratar com vocês é a questão do rating, do score. Isso daí é uma nota de corte na hora de concessão de crédito, tá? Tanto para crédito pessoal quanto para crédito rural. O crédito rural, geralmente, muitas instituições têm um rating próprio para ele. Por isso que muitas vezes a gente vai ver o produtor tendo acesso a um crédito de 1 milhão, mas não tendo um cartão de crédito. São coisas um pouco separadas. Pode acontecer. O rating, qual que é o impacto dele de maneira geral? Como é que ele impacta? Ele primeiro é a primeira nota de corte para saber, então várias instituições têm, alguns têm por número, alguns têm por letra, cada um tem o seu, é uma questão de risco própria sobre a concessão de crédito. Esse rating score, ou score, né, dependendo do lugar ele vai ter nomes diferentes. O que impacta nele necessariamente? O impacto desse rating, ele vai ser considerado, como ele é uma análise preliminar do cliente, você geralmente só consulta ele com nome e CPF, o que vai impactar mais nessa questão do rating vai ser primeiro o seu relacionamento com a instituição. Às vezes você já é um cliente da instituição financeira, do banco há muito tempo, já tem o relacionamento com a instituição, já tem produtos bancários. Outra coisa que impacta na questão do rating é o seu endividamento perante o mercado. O Bacen, ele sempre capta todas as operações de crédito, todas as operações de crédito tem que passar por ele, desde cartão de crédito a operação de crédito rural. Tudo está lá, tá? Numa simples consulta, então o banco vai saber o seu grau de endividamento no mercado de uma maneira total e ele vai te classificar por isso, porque se você estiver muito endividado, obviamente o seu rating vai ser menor, porque você já vai estar com um grau de risco maior para o banco. Se você já tomou mais recursos, a sua capacidade de pagamento já está mais comprometida, isso vai acabar impactando no seu rating. Agora falando da avaliação de limite de crédito mais especificamente e o porquê que eu trago essa questão aqui, isso já foi um assunto um pouco mais simples de ser tratado. Hoje o banco ele já vem fazendo uma leitura um pouco mais complexa dessa questão. Começando que quase todas as instituições agora fazem uma análise da questão do grupo econômico. Como é uma coisa recorrente o produtor acabar contratando operações de crédito rural por outros CPFs também, de familiares que são produtores também, na sua maioria, né? Mesmo grande produtor, a gente sabe que ele não deixa de ser familiar, né? Muitas vezes. Então, a questão do grupo econômico é a primeira leitura que eles vêm fazendo sobre isso. Pensar que englobar os membros do grupo econômico numa avaliação de limite de crédito tem as suas vantagens e desvantagens. Basicamente, a gente tem que pensar que o patrimônio de todo mundo vai contar nessa avaliação, então o que pode dar robustez para ela, tá? Deixar sua capacidade de pagamento como grupo econômico um pouco maior, juntar as propriedades ou a área produtiva ou as fichas sanitárias. Tem que pensar também que às vezes em algumas instituições o grupo econômico ele vai impactar negativamente, porque se uma pessoa tiver uma restrição, isso vai acabar se estendendo aos outros membros do grupo. Pode acabar, não estou dizendo que isso é efetivo, depende de instituição para instituição, mas isso pode acabar acontecendo, tá? Às vezes a pessoa tem uma operação desclassificada porque não passou na fiscalização, ou reclassificada, ou está inadimplente a alguma outra operação com uma restrição, isso pode acabar impactando o grupo de uma forma geral, dependendo das regras. Porque as regras da concessão, elas mudam quase que mensalmente, então é sempre uma novidade ou sempre uma coisa nova que a gente tem que lidar. Outra questão também vai ser a questão do patrimônio. O patrimônio de todos os membros do grupo ou o patrimônio individual de cada um, ele vai ser analisado e é importante que a gente saiba que o patrimônio, muitas vezes a gente pode mostrar esse patrimônio de várias formas, mas a forma mais efetiva, é claro, que é aquele patrimônio declarado no imposto de renda, tá? Os gerentes, as instituições sabem que não necessariamente
necessariamente eles estão avaliados no valor correto ali, né, comercial, que eles têm de fato, mas que ele exista ali já é um ponto importante para poder fazer essa análise, e os bancos fazem essa análise. Então, eu sempre recomendo para os meus clientes mesmo que eles declarem o que de fato tem, o que de fato é seu, né, dentro das regras fiscais que a gente precisa seguir, mas isso é um segundo ponto e é bastante importante também. Ele vai ter a ver também com a questão da garantia, né, um pouquinho lá na frente a gente discute isso, mas isso também vai se relacionar com a questão das garantias da operação. Outra questão que também é importante na avaliação de limite é a questão da matriz produtiva. Como é que isso vem chegando agora para a gente e ficando um pouco mais difícil da gente analisar isso? Junta com outros pontos que eu vou trazer um pouquinho mais para frente. A matriz produtiva, vocês sabem, é a questão do que você produz como produtor de fato, tá? De acordo com o preço do mercado, a cotação da soja, ou a arroba do boi, quantas cabeças de gado saem da sua ficha, né, em venda anualmente, quanto é que você produz na safra, quantas sacas você produz, qual que é a sua média de sacas, qual que é a sua área produtiva, é irrigado, não é irrigado, tem armazenagem própria, não tem, tudo isso conta na questão. Tem outras receitas, tem área arrendada, não tem área arrendada, então essa matriz ela precisa ser analisada, e eu sempre pretendo e faço para os meus clientes que isso seja demonstrado o maior possível dentro da realidade. Isso vai te gerar uma capacidade de pagamento e vai te dizer se fica mais fácil para você acessar ou não o crédito rural. A questão aqui é o quê? Se você trabalha, se você demonstra isso mais próximo da realidade possível, né? Porque é óbvio, é uma previsão de safra, é uma previsão de safrinha, é uma previsão de venda compatível com o histórico, é uma previsão e pode ter alterações em relação a isso e é autodeclaratório, tá? Você pode ter a questão dos históricos anteriores, que também é importante para o banco, se você conseguir demonstrar. Construir essa matriz produtiva junto com a assistência técnica de uma forma bem clara é o que eu sempre recomendo para a gente não acabar cometendo nenhum erro na hora ou o banco não acabar cometendo nenhum erro na hora de avaliar o cliente. Porque se você falar que produz menos do que você produz, você não vai ter limite de crédito para poder fazer as operações que você precisa. E se você colocar que produz mais, você vai ficar às vezes limitado à questão da garantia, pode não condizer com a realidade, no caso de uma visita com um gerente. Então é sempre bom demonstrar a realidade, ter a palavra ali garantindo que você produz aquilo mesmo. Além disso, além da matriz produtiva, a gente vai ter também a questão do endividamento de curto e longo prazo. Como eu disse já anteriormente, na questão do rating isso já é consultado, mas aqui na avaliação de limite de crédito isso é um pouco mais exposto. Então a gente vai estar falando de demonstrar todos os contratos, com todas as taxas, com todos os prazos, com todas as garantias para o banco. Quase todos eles estão seguindo isso. Não é fácil de fazer, não é fácil você juntar essas informações, às vezes nem mesmo o produtor tem essa informação bem estruturada como deveria, então muitas vezes é melhor que a gente junte tudo aqui no escritório, é o que eu faço com os meus clientes, que eu gosto de fazer, juntar tudo aqui, a gente mesmo elaborar esse material para poder demonstrar para o banco a questão do endividamento e que esse endividamento condiz com a capacidade de pagamento dele, porque sempre vai ser uma continha básica de matemática, a quantidade que você produz de receita com o seu endividamento, e aquilo é o que você ainda poderia pegar de crédito. Então é sempre bom a gente garantir que essas informações sejam verídicas e que a gente passe para as instituições a maior quantidade de informação possível, para que o gerente tenha segurança na hora de fazer essa concessão de crédito para você, porque a concessão de crédito, apesar de seguir parâmetros técnicos muito bem estabelecidos, tem leis sobre isso, né? Tem órgãos que regulam isso, todas as instituições vão ter departamentos técnicos que olham para essas operações. Contratação no Sicor é muito complexa, mas é uma coisa possível. Então, fazer isso, demonstrar isso da forma mais clara possível é um segundo ponto. E depois, finalizando, é a questão da capacidade de pagamento junto com as garantias. A garantia ela vai sempre acabar limitando a questão da sua tomada de crédito. As garantias elas são muitas vezes avaliadas, depende da instituição, cada uma vai ter a sua avaliação. Garantia ela já está mais voltada para a questão do projeto, mas ela impacta também na avaliação de limite de crédito, porque sem a garantia muitas vezes o gerente não vai querer nem te avaliar, porque se não tem operação, se não tem garantia para operação, não tem o que fazer. Mas às vezes ali, numa boa avaliação de limite de crédito, numa avaliação bem estruturada, demonstrando capacidade de pagamento, a gente consegue fazer com que a garantia ela fique um pouco mais flexível. Às vezes a gente consegue uma
uma quantidade menor de hipoteca que pode caber numa garantia que já está comprometida. Às vezes a gente pode garantir também uma questão de uma operação por aval. Então é importante essa questão da avaliação de limite de crédito e a gente gosta aqui no escritório, na Ágil, de fazer isso da forma mais completa possível, tá? Como isso vem ficando um pouco mais complexo, a gente já está se preparando com muita antecipação para poder fazer essas avaliações. Toda virada de ano safra, a gente entra em contato com os clientes, coleta as novas informações e atualiza para cada uma das instituições que determinado cliente está cadastrado ou quer se cadastrar. E aí, depois disso, a gente vê qual que é a oferta de crédito para o mercado. Alguns bancos têm alguns recursos, alguns não têm, isso é normal do mercado, alguns têm mais facilidade para operar com alguns recursos do BNDES, outros têm com outros. Então, olhar a carta, né, o leque de possibilidades dentro do crédito rural é importante e a gente gosta aqui de ligar o nosso cliente a todas as instituições, porque é sempre bom, a gente sabe que no agro deixar as portas abertas para esses relacionamentos, no final das contas, os relacionamentos que movem o agro, né? Mas eu acho que a mensagem desse vídeo está clara, tá? Eu queria demonstrar para vocês como é que isso vem ficando mais complexo e como é que a gente está trabalhando, está atuando aqui na Ágil para poder oferecer para os nossos clientes, ou para quem venha a ser o nosso cliente no futuro, que a gente atua aqui de uma forma muito responsável e bem completa para demonstrar realmente e construir uma avaliação de crédito que seja muito benéfica para o produtor e que ele consiga acessar o crédito, um crédito da melhor qualidade possível, tá certo? Então acho que é isso, eu agradeço e até a próxima.